Vamos lá, né? Porque hoje, terça-feira, é data FIFA. E a gente tem aí a seleção brasileira que vai entrar em campo hoje, de novo, contra a equipe do Paraguai. Dessa vez o jogo fora de casa. E o Brasil, eu acho que tem condições aí de ganhar esse jogo, né? Mas a seleção brasileira é um time que vem há muito tempo sem encher os olhos, né? Sem empolgar o torcedor. Ao contrário, né? Principalmente depois da Copa, eu acho, né? Essa Copa de 20... Foi 22, não foi? Mas essa Copa de 22, acho que o Brasil tinha até um time razoável, né? Um bom time ali. Perdeu no detalhe pra Croácia, mas que depois disso a seleção caiu demais de rendimento e é um time que vem realmente preocupando bastante. Até nessas eliminatórias da Copa do Mundo vinha tropeçando demais. Voltou a vencer, né? Dá uma respirada boa, mas ainda não tá numa situação confortável. Né? Então o time do Brasil acho que precisa aqui melhorar urgentemente seu nível de atuação. E a gente pode falar um pouco sobre a seleção brasileira, né? Que a gente tem aí. Vamos tentar puxar aqui os jogadores, né? Quem convocação seleção brasileira. Não, na verdade, vamos colocar aqui tentar puxar a escalação do Brasil para esse último jogo, né? Vamos ver se a gente encontra aqui de maneira rápida, né? Aqui, a escalação da seleção brasileira. A gente tinha aqui o goleiro Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Luiz Henrique. Cara, essa seleção brasileira, eu assim, bicho, o Danilo pra mim não é mais o jogador aí da seleção, né, velho? Acho que o momento dele já passou, ele pode até ter sido em algum momento um jogador de seleção brasileira, mas, pô, eu fiquei muito irritado com a passividade do Danilo em um jogo que o Brasil precisava ganhar, se não me engano, na Copa América pra ultrapassar a Colômbia e passar em primeiro colocado. Né? Era um negócio assim. E, tipo, ele atrasando o jogo, botando bola pra trás, numa calma, numa tranquilidade exagerada, né? O Brasil precisava ganhar o jogo, pô. E ele atrasando a partida, sem a pressa, a necessidade, a urgência de ir para o ataque, né? Então, assim, pode ser até um dos capitães, um dos caras que tem o respeito, sei lá, né? Pra ser um dos líderes, mas, pô, pra mim, você precisa primeiro ter bola, depois liderança, né? Então, assim, a liderança você pode exercer até fora de campo, mas aqui, pra mim, já era Danilo, né? Essa zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, na verdade, até o Éder Militão tava treinando como titular, mas foi cortado, né? Então, não vi quem foi que foi convocado para o lugar do Éder Militão. Ou até se... Ah, não, foi o Beraldo, né? Foi. Não, tem outro ainda então, aqui. Eu acho que eles não anunciaram naquela época, né? Mas, enfim. Vamos ter aí agora. Eu acho que essa zaga ela deve mudar, né? Marquinhos também, pra mim, acho que Marquinhos, mesma coisa do Danilo. Passou a fase dele já, né? Tem que ter renovação. E aí, Guilherme Arana, cara, eu não acho que o Guilherme Arana seja o lateral esquerdo. Eu acho que o Wendel é mais jogador do que o Arana, até joga mais na seleção, né? O Arana, quando chega na seleção, não consegue exercer o futebol que levou ele até a seleção brasileira, né? Então eu não utilizaria mais. Ah, tá, faltou o goleiro Alisson também, né? Pra mim o Ederson é mais goleiro do que o Alisson, certo? Mas eu acho também que precisa de uma mexida nessa seleção. Então eu iria com o Ederson e eu não convocaria mais o Alisson. Também já acho que passou o momento dele. Tá, então, no meio de campo, até o André é um cara que ele pode evoluir, né? É um jovem jogador, não é tão... Pode ter uma sequência na seleção brasileira, pode assumir ali um papel que depois do Casemiro eu acho que ninguém conseguiu fazer, conseguiu assumir essa posição aí. O André pode ser esse cara, né? Se ele tiver longevidade na seleção brasileira. Então, acho que ele pode assumir essa vaga, né? Assumir essa posição.
Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, velho, o Paquetá não é o 10 da seleção brasileira, não pode ser o camisa 10 da seleção brasileira. Toda vez que ele joga nessa posição, fica devendo, né? E ele jogou bem na seleção brasileira há alguns anos atrás, quando ele jogava de segundo volante, com o meia, o Neymar jogando ali de meia, né? Então, assim, tendo um cara pra fazer a função de camisa 10, tendo um cara pra fazer a função de meia mesmo, acho que o Paquetá pode jogar ali como segundo volante, mas não como o principal articulador da equipe. Ele não consegue assumir essa responsabilidade, né? Então, eu já não utilizaria aí o Paquetá. E no ataque, Rodrigo, Vinícius Júnior e Luiz Henrique, até beleza, mas a seleção brasileira precisa não só de um cara para assumir a camisa 10, para ser o armador da equipe, como a gente tinha, por exemplo, o Neymar fazendo essa função na Copa do Mundo. E, cara, o Neymar, ele sendo o pior em campo da seleção brasileira, se ele for o pior jogador em campo da seleção brasileira, ele continua sendo o mais importante da seleção brasileira. Porque ele é o único cara que bate no peito e chama a responsa, chama o jogo pra ele. Nenhum desses outros jogadores que tá aí na seleção brasileira fizeram isso até hoje, de assumir a responsa, assumir a bronca no momento de dificuldade, no momento de aperto, vai procurar quem? Esse cara da seleção brasileira é o Neymar, e não tem nenhum outro que assuma essa responsabilidade. Pode não gostar da bola que o Neymar joga, pode achar que ele é qualquer coisa, né? Mas esse nível de responsabilidade só o Neymar conseguiu assumir na seleção brasileira. Então ele é importante demais por conta disso na seleção brasileira. Pode até não ser o melhor jogador do Brasil, mas é o mais importante sem dúvida alguma. E na frente, o Brasil não pode ser um jogador que joga sem uma referência no ataque. Né, a saída do Pedro, chega até o João Pedro também, né, no ataque aí para reforçar o grupo, mas eu creio que o Brasil precisa de um centroavante. Pode ser o Endrick, pode ser agora o João Pedro, poderia ter sido o Pedro também, mas então se vai jogar sem o centroavante, porque leva dois pra ficar no banco. O Endrick e o João Pedro estão fazendo o quê? Estão de enfeite? Aí? Não, porra, você tem um centroavante e usa um centroavante. Não coloca o Rodrigo lá na frente. Se bem que o Rodrigo foi quem fez o gol. Mas ele faz o gol, só que não é um cara que tá fazendo ali a função de 9. Né? Ele não tem essa questão, sabe? Então, assim, o Brasil precisa hoje de um camisa 10 que assuma o papel, a função de principal articulador da equipe e precisa de um centroavante, né, para ser a referência lá dentro da área, sabe? Para puxar a marcação, para fazer uma tabela, para fazer gol principalmente, né? Mas enfim, precisa desse cara. Precisa do centroavante. A seleção brasileira sempre teve grandes centroavantes, né? Mesmo na época que os principais jogadores não eram os centroavantes, ou mesmo quando tinha centroavantes que não tinha a característica de ser o brigador dentro da área, como por exemplo um Luiz Fabiano, né? Ele não é o Luiz Fabiano era o grandão que ficava lá dentro da área, mas o Brasil já teve centroavantes, pô, o Ronaldo Fenômeno não é esse trombador dentro da área, né? O Romário também não é o trombador, são caras que se posicionam, driblam e finalizam, né? Então, o Brasil não pode se dar o luxo de estar jogando sem o camisa 9. É a essência da seleção brasileira, a 10 e a 9, né, velho? Então, acho que a gente precisa aí voltar a ter jogadores que fazem essa função. E eu faria várias alterações aí nessa equipe para o jogo de hoje. Eu, por exemplo, utilizaria o goleiro Ederson no lugar do Alisson. Utilizaria o Wendel na lateral esquerda no lugar do Arana. Do lado direito é o William, né? Bom, eu não sei se eu mexeria nisso não também, né? Porque a gente vai precisar de várias mudanças. Eu até não conheço o William. E se não me engano é ele que é o lateral direito, né? Mas enfim. Utilizaria aí Marquinhos e Gabriel Magalhães, né? Por conta da ausência do Éder Militão. Beleza? André, eu manteria o André no meio, né? Buscaria colocar o Paquetá como segundo volante, então sacaria o Bruno Guimarães para ver se o Paquetá joga melhor nessa outra função, sem ser o grande armador. Poderia usar o Rodrigo como o 10, como armador, apesar de não ser essa a função dele mesmo. Vinícius Júnior na esquerda, Luiz Henrique na direita e centralizado eu utilizaria o Endrick. O Brasil precisa de um centroavante, tá? Então, utilizaria
faria essas modificações na seleção brasileira, certo? Mas que o Brasil precisa pensar em renovação urgente para uma boa parte dos setores aí do campo, né, velho? Do jeito que tá complicada a seleção brasileira. E voltando aqui exatamente sobre a classificação, a eliminatórias da Copa do Mundo, ela tem são 18 rodadas, não é isso? São 18 rodadas, eu acho. Só um instante. São 18 rodadas, né? Turno e retorno, então ainda tem muita bola pra rolar, mas a seleção brasileira ganhando esse jogo dá uma aliviada também em termos de classificação. Muita gente até falando, o Brasil esse ano só vai se classificar porque vão até 7 dos 10. Né? E o Brasil realmente estava aqui atrás, estava em sexto colocado, estava na última vaga direta. Mas enfim, o Brasil ganhando mais uma partida, e aí dependendo dos outros resultados também, né, o Brasil pode até ganhar a posição aqui da Colômbia, mas ir para 13 pontos e ficar mais suave na classificação, com menos pressão em relação à possibilidade de não se classificar. Mas eu vejo aí com bons olhos a seleção brasileira. Claro que desse jeito que tá agora é muito preocupante, mas o Brasil tem sim potenciais para melhorar o nível de atuação da seleção brasileira, tá? Então, precisa de uma oxigenada boa aí nesse time, mas que a gente pode sim sonhar com melhoria aí na seleção brasileira. Tem muito tempo ainda para a próxima Copa, então tem que focar nessa preparação.